Oi, aqui é o Fábio, tudo bem? Nessa videoaula eu vou ensinar para você como se faz uma caricatura. Existem diversos estilos de caricatura, algumas bem sintéticas e que em poucas linhas resumem seus caricaturados de forma precisa. Outras, parece que o caricaturado vai sair falando, tamanho o realismo de sua representação. Muito bem, para realizarmos uma caricatura é necessário que 1. Observemos as características principais do caricaturado. 2. Que escolhamos tais características e as deformemos exageradamente. Hoje em dia, podemos utilizar recursos digitais, como o Photoshop, por exemplo, para deformar as características, auxiliando como referência ao desenho. Outra coisa muito importante é que uma caricatura deve ser feita com pessoas conhecidas de um grupo social. Tanto faz se é um artista, um esportista, um político. O importante é que se faça uma brincadeira, uma gozação com as características principais dessa pessoa. Agora, se for um colega seu, do seu colégio ou do seu trabalho, essa pessoa também possui reconhecimento no grupo específico envolvido. Então está valendo. Mãos à obra. Bom, eu não sou alguém conhecido, mas agora, para você, passei a ser. Muito prazer, eu sou o Fábio e vou usar minha própria imagem para exemplificar, ok? Importante falar das características que podemos utilizar. As características podem ser físicas. No meu caso, você pode ver meu cabelo branco, em contraste com a sobrancelha preta, umas olheiras, algumas rugas de expressão querendo aparecer e a bochecha também um pouco proeminente por causa do sorriso. Eu vou usar a fotografia para criar a minha autocaricatura, deformando-a primeiro no Photoshop. Outras características marcantes que devemos pensar também são as emocionais. O sujeito que você vai caricaturar é alegre, é sisudo, é genioso? Eu me considero uma pessoa sorridente e alegre, então eu vou me autocaricaturar assim. Outra característica que deve ser considerada é a característica chamada eventual. Por exemplo, o jogador marcou o gol da final do campeonato dando uma cavadinha sensacional deslocando o goleiro. Ou então, o governador tem uma vigília na frente da casa dele, ele não consegue nem sair de casa. Tudo são eventos, são motivos para uma caricatura que, contendo e contando uma historinha, transforma-se em charge. Mas isso é outra aula. Vou trabalhar minha caricatura em dois estilos. Uma mais linear, sintética, e outra sombreada e com volumes. Primeiramente, a deformação no Photoshop. Bom, no Photoshop eu começo marcando os pontos usando o recurso Puppet Warp. Eu marco pontos na minha foto escolhida, né? Exatamente marcando no rosto, na parte dos olhos. Eu marco também a boca. E aí eu vou puxando os pontos e dando uma leve deformada. Eu não posso descaracterizar completamente, né? Senão eu fico com um rosto totalmente diferente e a caricatura tem que ter elementos visuais reconhecíveis que tenham relação com o caricaturado, né? Olha só, viu? Deu uma deformada exagerada na orelha. Então, volta ao que era antes, refaz um pouco, puxa um ponto um pouco para um lado, um pouco para o outro, até a gente chegar a um momento que seja engraçado. Olha só, antes, depois. Pronto, tá bom. Agora, observando o modelo do Photoshop, vamos representar os traços e características principais da deformação. Cada pessoa começa por onde achar mais interessante. Eu, por exemplo, fiz o contorno do rosto, marquei já a boca, estou marcando os olhos, marquei o nariz, o contorno do cabelo, muito superficialmente. E vou marcando as sombras, o sombreamento, tudo isso com muita calma, muita tranquilidade, olhando muito para a imagem de referência. Olhar faz toda a diferença. A gente tem que observar muito e muito e muito cada detalhe,
porque é só isso, só essas relações é que vão tornar a imagem parecida com o original, com a imagem de referência. Você olha, por exemplo, a distância entre um olho e outro, relaciona isso com a ponta do nariz e depois ainda faz a distância da ponta do nariz com as laterais da boca. Isso tudo forma diagonais, forma espaços, onde você tenta reproduzir aproximadamente a distância e o sentido. Com isso você tem uma relação bem próxima e bem interessante. Aqui eu já estou marcando com o pilô preto, né? Eu estou marcando os contornos principais. Alguma pessoa vai dizer, você estragou o desenho. Não, a minha intenção era primeiro fazer uma guia, realmente, a lápis, uma guia bem próxima até do desenho, para depois estilizar o desenho. Porque minha intenção aqui era fazer um desenho linear, estilizado, utilizando o pilô. Você vê que eu faço alguns traços, faço umas áreas mais escuras, escureço para definir a bochecha, faço uma sombra na lateral. Aos poucos, somente com o pilô grosso, a minha intenção era usar um pilô grosso realmente, para a gente conseguir fazer uma representação linear e totalmente estilizada. Essa é a ideia. E você pode ver que o desenho está ficando bem legal, bem parecido com o que é a referência e bem estilizado. É uma técnica possível, dentre todas as outras técnicas que existem para realizar uma caricatura. Essa caricatura realmente é uma caricatura estilizada. Você vê as sombras são rabiscos rápidos, o fundo é um outro rabisco também estilizado escuro, bem escurecido. Eu escureço e dou acabamento. Percebam como é que ficou? Interessante, é uma maneira de você representar e fazer um desenho estilizado, uma caricatura. Depois eu venho com a borracha, limpo os traços e as marcações que estavam a lápis. Temos então a nossa caricatura feita somente com pilô preto sobre papel branco, tendo utilizado o recurso do lápis como guia. E a borracha também para apagar e finalizarmos a caricatura. Bem, agora vamos fazer uma caricatura somente a lápis, porém o acabamento vai ser um pouco mais preciso. A ideia é que no acabamento não seja como na outra feita no pilô, e sim um acabamento feito somente com o lápis, tá? Onde vamos dar mais precisão, vamos atentar mais para os sombreamentos, enfim. Percebe que do mesmo jeito que a outra eu fiz uma marcação geral no rosto, e agora sim, com o lápis eu vou minuciosamente, com muito cuidado. Você percebe que às vezes eu pego distante da ponta do lápis para dar leveza na ponta do grafite, e outras vezes bem próximo para dar justamente mais precisão na hora de desenhar algum detalhe. Olha só como está ficando bem mais próximo do real, porém você pode perceber que eu respeitei as deformações da imagem de referência. A imagem que a gente fez no Photoshop, toda deformada, com aquela bochechona, aquele queixo um pouco maior, ela está na caricatura. Só que agora eu estou fazendo os detalhes. Você vê que a gola está minuciosa, as ruguinhas de expressão da bochecha estão mais detalhadas. Olha o detalhe do olho, como é que a gente vai em cada pequeno. Às vezes eu vou com a pontinha do lápis, o lápis foi apontado também de uma maneira onde a gente possa pegar uma pontinha dele, dar uma leve cutucadinha e escurecer aquele ponto exato. Isso pode parecer muito difícil, mas é uma questão de experiência, técnica. A gente aos poucos vai pegando, vai desenhando, vai percebendo aonde tem que escurecer, aonde tem que ficar mais marcado, e tá aí a nossa caricatura. Legal, né? Escolha uma foto, tira uma foto de um colega seu, de um amigo, de uma amiga, e siga as orientações de: primeiro, definir as características marcantes. Isso é muito importante, saber definir que característica você vai acentuar. E finalmente, em segundo, exagerar essa característica ao máximo. Dando um bom acabamento, você poderá conseguir um resultado bem legal. No meu blog www.deumtudoonline.blogspot.com eu tenho alguns artigos sobre desenho e pintura. Passa lá, dá uma conferida, deixa um comentário escrito sobre essa aula. A sua opinião
é muito importante para mim. Até para eu poder, respondendo suas ideias, comentários, sugestões, aprimorar o conteúdo e criar aulas feitas para você, sob medida. Eu espero a sua visita lá no blog. Um abração do Fábio. Até a próxima!